Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar de uma coisa muito séria e delicada com vocês, que é a geração de emprego e renda na nossa cidade. A gente sabe que se isso fosse um assunto fácil, a gente não estaria vivendo a maior crise socioeconômica da história do Brasil. Então a gente não precisa de ter dúvida, não vai ter passe de mágica. A gente tem que nos debruçar sobre esse problema, estudar, avaliar, ouvir, para a gente conseguir planejar uma recuperação econômica de fato. A primeira coisa quando a gente vai pedir um emprego é saber o que a gente sabe fazer, qual que é a nossa vocação e o nosso perfil. O que é aquilo que a gente tem condições físicas para oferecer. Não é diferente com a cidade. A primeira coisa que a gente tem que saber é quem é Nova Era, qual o perfil de Nova Era, qual a vocação de Nova Era, o que a sua estrutura física permite de desenvolvimento para a cidade. Então a primeira maneira da gente ver a nossa situação hoje é analisando o PIB. O PIB é todo aquele dinheiro que circula na cidade. A gente pode ver de maneira geral que o PIB de Nova Era mantém uma linha reta no decorrer dos anos. A gente percebe também quando a gente se compara com Santa Bárbara e São Domingos do Prata, que Santa Bárbara teve um boom na área industrial e superou muito o PIB, e que o PIB de São Domingos do Prata é menor que o PIB de Nova Era, apesar de ter o mesmo número de habitantes. Porém, quando a gente vai destrinchar esse PIB nas três grandes áreas que o próprio IBGE trabalha, quais são elas? Agropecuária, produção de alimento, indústria e prestação de serviço. A gente percebe que Nova Era está na média regional de indústria e de prestação de serviço. O que mais chama a atenção nessa primeira análise é a diferença do PIB agropecuário. São Domingos do Prata, como a gente viu, apesar de ter um PIB menor que o de Nova Era, tem um PIB agropecuário muito maior do que o nosso. A que deve isso? Claro que tem as questões singulares da cidade. Lá tem muito mais território que Nova Era, tem mais terras e o relevo de lá também é melhor para a produção de alimentos. Porém, existem alguns dados que a gente precisa de dar uma olhadinha. Olha só, em São Domingos do Prata, mais pessoas tiveram acesso à assistência técnica para essa produção agropecuária, do mesmo jeito que teve mais acesso também a financiamento, o que é muito importante. Além disso, no Prata tem mais sistemas agroflorestais do que em Nova Era, que não registrou nenhum sistema agroflorestal, que é uma produção de alimentos de maneira sustentável. Um fator também muito interessante é que em São Domingos do Prata tem mais terras para grupo e associação de trabalhadores trabalhar. Normalmente, o mesmo espaço de terra tem uma produção maior com um grupo de trabalhadores que precisam do dinheiro e da renda trabalhando do que uma terra muito grande com um ou dois donos com baixa produtividade. Um outro ponto que chama a nossa atenção na produção de alimentos é o relatório da ONU que já afirmou que em 2050 o mundo vai precisar de 60% a mais de comida e 40% a mais de água. Isso por si só já indica a valorização dessa produção de alimento e inclusive de preservação e de produção de água também. Nesse primeiro momento, o que fica evidente pra gente é que a nossa produção agropecuária pode ser melhor explorada. E por que a gente falou primeiro da questão da agropecuária? Porque a nossa economia ela tem que ser o mais diverso possível. Quanto menos a gente depender de um setor só, melhor. É melhor que a gente tenha várias médias empresas do que uma gigante só, que depois que a matéria-prima acabar, ela pode sair e deixar a cidade à míngua. Então é muito importante a gente investir na diversidade econômica. Porém, a gente precisa de respostas imediatas. Tem gente que precisa de emprego para hoje, para ontem. Então, para essas pessoas, um grande potencial que a gente vê de geração de emprego a curto prazo é na produção de alimento, que é uma área que nós estamos defasados e a gente consegue dar resposta a curto prazo, através de financiamento e de assistência técnica. Para a gente ter ideia, já chegou ao ponto de escola de Nova Era comprar alimentos produzidos em São Domingos do Prata. Então esse setor é um setor que a gente consegue dar a resposta mais a curto prazo. O setor agropecuário de produção de alimento, ele pode dar essa resposta mais rápida para a gente na geração de emprego. Porém, o volume dessa renda e a quantidade desse trabalho não chega nem perto do que o setor de serviço e o setor de indústria pode nos oferecer. Qual que é o problema? O setor de serviço e o setor de indústria, ele precisa de uma estratégia para ele vir para cá. Não é do nada que uma grande indústria vai cair de paraquedas na nossa cidade. É por isso que a prefeitura, já hoje, conta com uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Essa secretaria é responsável por pensar como gerar esse desenvolvimento econômico em Nova Era. E o primeiro passo para a gente responder de forma efetiva o desemprego em Nova Era é a gente produzir um bom plano municipal de desenvolvimento econômico. É nesse plano que nós vamos analisar as vocações da cidade, a quantidade de terra agricultável, quantas pessoas vão ter assistência, bolar sistemas de financiamento para essa questão agropecuária e gerar esses empregos a curto prazo. Essa secretaria que vai definir as três grandes etapas da geração de emprego e de renda da cidade. A primeira etapa são esses empregos que a gente tem que criar para hoje, ou melhor, para ontem. E no caso de Nova Era, a gente já viu essa potencialidade perdida na produção de alimentos e na agropecuária. As vagas de emprego que nós vamos gerar amanhã, ou seja, a médio prazo, que vai demorar um pouquinho mais para aparecer,
Por outro lado, vão ser empregos que pagam melhores e de um volume maior. A gente tem que entender que, principalmente nesses setores, a gente tem que atrair as cadeias produtivas complexas. Para a gente atrair indústria, empresas para a nossa cidade, o que a gente precisa é pensar desde o momento que ela vai ter acesso à matéria-prima até o momento que ela vai vender. Então fica mais fácil você desenvolver uma metalurgia se você tem por perto já uma exploração de minério de ferro, por exemplo, ou no caso do algodão, fica mais fácil trazer uma indústria têxtil se tiver plantação de algodão. Então a gente não vai pensar que a empresa vai vir para a cidade porque a gente pediu por favor, porque a pessoa é nossa amiga, porque é um parente, porque é um político que pediu. Na verdade, a empresa vai vir para ganhar dinheiro e ter um retorno lucrativo. E a prefeitura tem que estar preparada para desenhar isso de maneira clara para o empresário para poder atraí-lo. Então a gente tem que escolher quais são as vocações da cidade, o que a gente consegue produzir, e a gente pode isentar algumas categorias de algum tipo de imposto, a gente pode estimular com que as empresas se instalem em Nova Era, tudo isso tendo em contrapartida um investimento na própria empresa, na própria cidade. Mesmo com todas essas complexidades, tanto eu como vocês sabem que Nova Era é uma cidade muito privilegiada. Aqui a gente não precisa de inventar a roda. Nessa área de atração industrial já existe um projeto em Nova Era que é o CDI. O CDI é uma política difícil, complexo, não é simples de gerir um projeto similar ao CDI, mas não é porque é difícil gerir esse tipo de projeto que a gente tem que abrir mão e sair loteando o CDI. Pelo contrário, a gente tem que nos qualificar para conseguir fazer do CDI um polo atrativo para as indústrias. O CDI é um grande potencial para a geração de emprego nessa área. Na área de prestação de serviços, nós temos um ponto que tem crescido muito na nossa região, que é o turismo, que é um ponto também que a gente precisa de explorar na nossa cidade. O turismo histórico-cultural, o turismo religioso, o turismo gastronômico, o ecoturismo, o turismo de grandes eventos, são áreas que a gente também tem como potencial de geração de emprego e de renda. Além disso, na geração de emprego e renda no setor de serviços, nós temos também que trabalhar juntos e muito afiados com a associação comercial, com outras entidades, para que a gente juntos possa cooperar, ouvir os comerciantes, procurar saber deles o que a gente pode aprimorar para a sua geração de emprego e renda. Além dessas grandes áreas que podem gerar emprego para a gente para ontem, como a questão da agropecuária e geração de alimento, para hoje, como a questão da indústria e da produção de serviço, a gente tem que estar antenado também para a geração de emprego do amanhã, pensar no nosso futuro, o que é a tendência global, o que está sendo tendência no planeta, as questões da tecnologia da informação, geração de energia sustentável, segurança e vendas online, são áreas que a gente precisa também de tentar atrair startups, pensadores, para a gente conseguir, quem sabe, ser um grande polo de inteligência artificial no futuro, se for essa uma das vocações da nossa cidade. Além da gente trabalhar essas vocações, como a gente viu nessas grandes áreas, a gente também tem potenciais físicos gigantescos na nossa cidade. Nós somos muito privilegiados. A BR-381 corta a nossa cidade. A BR-262 está a menos de 40 quilômetros. Nós temos um aeroporto Ipatinga a menos de 80 quilômetros. Nós temos uma malha ferroviária passando dentro da nossa cidade com trem de passageiros e trem de cargas. Nós temos aqui em Nova Era também um garimpo de esmeralda, que é um dos melhores esmeraldas do mundo. E nós temos aqui jazida até de ferro silício. Lembrando tanto que nós somos privilegiados por essas potencialidades da cidade que pode nos ajudar a resolver esse problema de emprego e renda, a gente também tem que lembrar de uma coisa para finalizar. Antes da gente atrair investidores de outras cidades, de outros estados, de outros países, a gente tem que olhar os nossos produtores, os nossos empresários, os nossos industriais. A gente tem que analisar uma coisa muito importante chamada capacidade ociosa. A gente tem que saber se as pessoas que estão na nossa cidade hoje, elas estão produzindo o máximo que elas conseguem produzir. E se não estão, o que falta para isso? E um fator muito ligado na capacidade ociosa é a condição de consumo das famílias. Por isso que é muito importante a valorização do salário, a valorização do trabalho, os direitos trabalhistas, para que a população tenha condição e dignidade para girar o seu dinheiro na cidade e fazer circular esse dinheiro. A gente precisa também de fazer um sistema de recuperação das empresas que estão em situação delicada, através de refinanciamento de dívida, de escuta, de negociação, para aí a gente poder ter as pessoas podendo consumir e as empresas podendo produzir. A gente precisa de gerar emprego e renda rápido. Então é muito importante a gente diminuir essa capacidade ociosa com as empresas e as indústrias que já estão na cidade, para daí sim Nova Era ser uma cidade mais atrativa para quem está de fora. Ver que quem já está aqui dentro
já está muito bem. E isso vai se tornando um grande atrativo, uma grande divulgação da própria cidade. Então é fundamental que os comerciantes e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que os produtores rurais e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que os industriais e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município estejam juntas, conectadas, elaborando realmente um plano municipal de desenvolvimento econômico, com metas, com prazo, com as vocações da cidade e com sistema de controle para a própria população cobrar os prazos que foi estabelecido no plano. Como a gente viu, não tem como gerar muito emprego de uma vez só, mas é possível começar já, gerar emprego e renda em Nova Era. Pessoal, a conversa de hoje foi toda baseada num estudo preliminar muito grande que a gente fez de dados no site do IBGE. Se você quiser ter acesso a esse estudo, é só você mandar nos comentários aí seu e-mail que a gente te envia. Se a gente deixou passar batido alguma potencialidade da cidade, também deixa aí nos comentários sua crítica, sugestão, se concorda, se discorda. O mais importante é a gente ouvir todo mundo e tentar pegar as melhores ideias para a gente poder gerar realmente emprego e renda na nossa cidade.